Neste episódio, vamos tratar de um assunto sensível, mas que acho necessário enfrentarmos num mundo em constante transformação. E convenhamos, numa transformação tão rápida em que o artificial começa aos poucos a ocupar o natural, reproduzindo situações que nos faz pensar se estamos tomando parte de um filme de ficção científica. Não, eu não vou falar de religião nem de futebol. É senso comum dizer que cada pessoa tem a sua religião e cada um tem o seu time. O tema de hoje é liberdade, mas não aquela liberdade que temos visto nos debates políticos atualmente. Liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, de imprensa, de credo. Não, eu quero falar de quem perde a liberdade de viver em sociedade e é confinado em uma cela. Portanto, para ser mais objetivo, quero tratar hoje da não liberdade, da prisão, do cárcere, esta instituição criada pelo homem para privar o homem daquilo que pensadores, filósofos de todos os tempos tentam conceituar, mas que pode ser resumido como o estado de estar livre dentro de uma sociedade sem restrições impostas pela autoridade. Como surge a prisão na história da humanidade? Atualmente, quase 700 mil pessoas estão presas no Brasil, cumprem penas pelos mais variados motivos: corrupção, drogas, assassinatos. E por trás dessas pessoas, o que existe? 3,3 milhões de brasileiros e brasileiras, segundo estimativas, sofrem algum tipo de transtorno após a prisão de um familiar, seja com a perda de renda ou os gastos domésticos. As mulheres, principalmente as mães, são as mais prejudicadas. É no final do século XVIII e início do século XIX que aparece a prisão como uma instituição, como parte de uma rede que inclui também os hospícios, os hospitais, as escolas. Tudo para substituir a tortura e poder do soberano de decretar a execução do infrator. O poder do soberano de matar ao invés de cumprir uma pena. Sócrates, por exemplo, ele foi condenado à morte, obrigado a tomar veneno porque estaria, segundo os seus acusadores, corrompendo a juventude e questionando os deuses. Era caso para matar, para tirar a sua vida? Ele não podia apenas ficar preso. Mas não deixa de ser a prisão, na verdade, um dilema que acompanha a humanidade desde os primórdios. Como enfrentar a criminalidade a partir de um sistema que permita reintegrar os transgressores a uma sociedade de forma que se tornem pessoas dóceis e úteis. Meu nome é Bartolomeu Rodrigues, sou jornalista em Brasília e este é o canal Minha Bolha, criado para fazer perguntas, mas não necessariamente para responder todas as questões, porque antes de tudo, o que a gente quer é oferecer elementos para ampliar o conhecimento sobre os temas que são tratados aqui. Antes de prosseguir, porém, eu quero mais uma vez agradecer as manifestações de apoio que o nosso canal vem recebendo e pedir para que você que ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição. É bem fácil, com um clique, e aperta o joinha para dizer que está gostando. E para dar continuidade ao tema central desse episódio, eu vou ler para você apenas parte de uma longa carta que o escritor Charles Dickens escreveu para o jornal Times de Londres. Atenção, isso foi no dia 13 de novembro de 1849. Charles Dickens, se você não leu, já deve ter ouvido falar dele, pelo menos. Muita gente idolatra muito William Shakespeare como sendo o expoente da literatura de língua inglesa, mas Dickens, pessoalmente, sou até suspeito para falar. Ele, para mim, foi um dos grandes gênios da literatura mundial. É só lembrar de Um Conto de Natal ou de Oliver Twist. E na vida real,
Charles Dickens passou por muitas privações. Durante a sua infância, ele comeu o pão que o diabo amassou, trabalhando numa fábrica de graxa para sapatos, porque seu pai tinha sido condenado para a prisão dos devedores. Prisão dos devedores, o nome já diz tudo. Era um homem cheio de dívidas. Mas nessa carta, Charles Dickens era adulto e já era famoso. É que ele não resistiu à curiosidade e foi assistir a uma execução pública de um casal condenado à forca e ficou estarrecido com a reação do público. Mais de 30 mil pessoas se acotovelando, se empurrando, só para ver os condenados pendurados na forca. Naquele tempo era um espetáculo. O casal havia sido acusado de assassinar um homem rico e fugir com o dinheiro da vítima. Diz assim o escritor: à meia-noite, quando cheguei ao local, a estridência dos gritos e uivos emitidos de quando em quando por um bando de rapazes e moças posicionados nos melhores lugares gelou-me o sangue nas veias. Ao longo da noite, acrescentaram-se guinchos, risos e cantorias. Ao amanhecer, ladrões, rameiras, rufiões e vagabundos de toda espécie lá chegaram com todo tipo de conduta ofensiva e obscena. Quando as pobres criaturas que suscitaram esse tenebroso espetáculo balançaram no vazio, não houve emoção nenhuma, nem piedade, nem se atenuaram as obscenidades. Nesta carta, Dickens teve o cuidado de não discutir a questão jurídica que levou o juiz a decretar aquela execução. O que o moveu, disse ele, foi o desejo de tirar daquela experiência tétrica, terrível, algo de bom para todos. Porque, Dickens acrescentou, não pode uma comunidade evoluir com uma cena de horror e desmoralização como aquela que tinha acabado de ver. Foi como se aquelas pessoas nunca tivessem ouvido o nome de Cristo nesse mundo e a única certeza dos homens fosse a de morrer como bicho. Há apenas 189 anos, quase nada na história da humanidade, em 1834, é que a Inglaterra, essa Inglaterra de reis e rainhas, de princesas, de Shakespeare e Darwin, de Charles Dickens, foi nesse ano que essa Inglaterra aboliu a marca do ferro quente nos corpos dos condenados. O suplício, que representa tortura pública, assistida por centenas, na maioria das vezes milhares de pessoas, foi abolida na França em 1848, 175 anos atrás. A França de Rousseau, de Victor Hugo, de Voltaire, a França, berço da liberdade, da igualdade e da fraternidade. É na segunda metade do século XVIII, na esteira do iluminismo, que começa a se formar a ideia de que as penas impostas aos criminosos, muito além de reparar uma ofensa ao monarca, ao rei, ao imperador, essas penas funcionavam como uma espécie de vingança coletiva. A voz das ruas, que muitas vezes se confunde com a voz dos que absolveram Barrabás e condenaram Jesus. Mas então surge a figura de Cesare Beccaria, um aristocrata italiano com a sua obra Dos Delitos e das Penas, a princípio uma simples monografia que se tornou peça fundamental para o direito penal moderno, na qual ele defende a igualdade perante a lei, a abolição da pena de morte, a erradicação da tortura como meio de obtenção de provas e instauração de julgamentos públicos e céleres. É de Beccaria a afirmação até hoje repetida nos debates jurídicos, nos tribunais, nas apelações dos advogados, que não é o rigor da pena que intimida o criminoso, mas a certeza da punição. Com isso, Beccaria deixa claro que prevenir os crimes é sempre melhor do que simplesmente punir. Para que os homens sejam felizes, escreveu Beccaria, a sociedade deve ser organizada de forma que as leis sejam observadas e cumpridas.
Dos Delitos e das Penas é um livro pequeno assim. Este eu tomei emprestado à Biblioteca Nacional aqui em Brasília. O certo é que a partir desta obra, vários países modificaram suas leis penais, reconhecendo que o criminoso não é mais alguém paralelo à sociedade, mas sim alguém que não se adaptou às normas pré-estabelecidas para viver em sociedade. Para Beccaria, a privação da liberdade, a depender do crime, é inevitável, sim, mas é necessário uma linguagem clara nas leis. Beccaria era contra o juridiquês que até hoje existe entre muitos operadores do direito, advogados, juízes. Para ele, o importante é que a lei seja escrita de forma que o povo entenda. A lei precisa ser interpretada, mas não por um grupo minoritário de detentores do conhecimento. Felizes as nações em que o conhecimento das leis não é uma ciência, escreveu Beccaria com ironia. Este outro livro é também uma obra revolucionária do direito. Esse exemplar é da minha biblioteca, Vigiar e Punir, do filósofo francês Michel Foucault, e foi publicado em 1975. Quando li pela primeira vez essa obra, confesso a vocês que me impressionou. As primeiras páginas são de tirar o fôlego, ou melhor, é preciso ter estômago para ir até o fim. Nelas, Foucault se vale de documentos da época para reproduzir com detalhes a execução pública de um condenado na França ao suplício no centro de Paris. O condenado se chamava Robert François Damiens e o crime que cometeu, parricídio, ou seja, matou o pai ou a mãe. O ano é de 1757. A sentença, olha só, era ter a carne dos mamilos, dos braços, das coxas e da barriga arrancada. A mão direita que usou no crime queimada com fogo de enxofre. As feridas seriam cobertas com chumbo derretido, óleo fervente, piche, cera quente e enxofre. O corpo puxado e desmembrado por 4 cavalos. E vale aqui dizer o seguinte, na narrativa seriam usados 4 cavalos, tentaram, não deu certo, usaram 6 cavalos e ainda não deu certo. O cadáver seria depois reduzido a cinzas que seriam espalhadas aos 4 ventos. Tem outros detalhes que prefiro nem contar, porque são mesmo de arrepiar. E tudo isso, na maior parte do tempo, o supliciado ficou consciente e gritava: perdão, perdão, senhores, perdão, meu Deus. O objetivo da obra de Foucault, talvez o mais profundo estudo científico sobre a evolução das leis penais, foi mostrar como as torturas e outros castigos físicos deixaram de ser aplicados ao longo do tempo, fazendo desaparecer o espetáculo da punição física e a encenação da dor. E como a justiça passou a buscar a correção dos criminosos, mudando alguns conceitos no direito penal, mas que Foucault ironiza a si mesmo. Por exemplo, que não se pune mais crimes, se ressocializam os criminosos, mas numa sociedade em que todos acabam sendo vigiados. É aí que Foucault nos traz a ideia do panóptico, em que os espaços públicos são organizados de modo a que todos sejam vistos pelo Estado como uma garantia da ordem. Veja bem, os espaços públicos aqui que ele se refere não são só as prisões, mas também os hospitais, os asilos, os hospícios, as escolas. E explicando melhor esse termo panóptico, essa palavra foi utilizada pelo jurista inglês Jeremy Bentham em 1785 para qualificar uma penitenciária ideal que permita a um único vigilante numa posição estratégica do prédio, ou seja, um único guarda que ele possa observar todos os prisioneiros sem que estes saibam se estão ou não sendo observados. O poder panóptico de permanente visibilidade permitiria o funcionamento de um poder autoritário. Agora pense nos tempos de hoje com as redes sociais.
É longa a história do homem para se defender do poder autoritário do Estado. Na verdade, para defender de si próprio, do instinto assassino que vive em constante luta contra a força civilizadora que nos leva a viver em grupos. O cilindro de Ciro, visto aqui exposto no Museu Britânico em Londres, é a primeira declaração formal dos direitos humanos de que se tem notícia. É da época em que Ciro II governou a Pérsia, hoje Irã, em 539 a.C. Nesse texto, os antigos procuram idealizar a figura do rei justo. É um documento inovador, tão inovador que as Nações Unidas recentemente promoveram a sua tradução para todos os países membros, pois apesar de sua época, tem um sentido humanista, declarando a necessidade de liberdade de religião e de não permitir a escravidão. Na esteira de duas revoluções, a americana e a francesa, em 1789, a Assembleia Constituinte da França publicou em 17 artigos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento que se pretendeu universal sob forte influência dos direitos naturais, divinos, segundo os quais todos os homens nascem e são livres e iguais em direitos. A própria imagem da declaração mostra o olho da providência no topo, brilhando, como se o próprio Deus homologasse aquelas normas. Mas foi em 1948 que as Nações Unidas sancionaram, com a aprovação de representantes de diferentes origens jurídicas e culturais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações, e estabelecendo pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos. Apesar das recomendações ao contrário das Nações Unidas, hoje no mundo, 89 países aplicam a pena capital. Pena capital, que na origem da palavra significa cortar a cabeça, a pena de morte. Em 2022, ano passado, mais de 3.000 pessoas no mundo foram condenadas à morte e pelo menos 1.873 foram realmente executadas, seja por enforcamento, fuzilamento ou injeção letal. Mas esse número certamente está para baixo, pois muitos países de regimes totalitários não informam corretamente as suas execuções. Mesmo com todas as estatísticas que põem em xeque tanto a eficácia quanto a eficiência dessa medida extrema, duas das mais desenvolvidas nações do mundo, Estados Unidos e Japão, continuam a autorizar a pena de morte. Mas a maior parte das execuções ocorre mesmo em países como China, Irã, Arábia Saudita, Iraque, Egito, Somália, Malásia e Bangladesh. No Brasil, a pena de morte foi abolida com a proclamação da República em 1889. Na atual Constituição, ela só é prevista em crimes de guerra. A última vez em que foi aplicada a pena de morte no Brasil foi em 1876, em Alagoas, na pacata cidade de Pilar. E o condenado, um homem negro chamado Francisco. Em 1651, ao escrever sua principal obra, Leviatã, o filósofo inglês Thomas Hobbes, um dos pais da filosofia política, disse que nós, seres humanos, somos egoístas por natureza. Nossa tendência é guerrear entre si, todos contra todos. Segundo ele, para não nos exterminarmos uns aos outros, é necessário um contrato social que estabeleça a paz sob o comando de um soberano de pulso firme, o Leviatã, uma figura bíblica, um monstro. Mas Thomas Hobbes, é bom sempre lembrar, defendia um poder absolutista. O homem é o lobo do homem, ele disse. Será mesmo? Charles Darwin, aquele admirável naturalista também inglês, pensava diferente. Para ele, existe entre nós um instinto social
que explica, por exemplo, a forma como os casais protegem os seus filhos, desenvolvendo a partir daí uma natural fraternidade, um sentimento de solidariedade física. E por esta razão, Immanuel Kant, uma das mentes mais brilhantes do iluminismo na Alemanha, se espantou que houvesse no mundo tanta bondade ainda, mas tão pouca justiça. Vou um pouco além. Vou lembrar que na Idade de Ouro do Islã, enquanto a Europa estava mergulhada nas trevas e ignorância, torturando, esfolando, queimando e assassinando seus semelhantes, botânicos maometanos faziam experiências combinando roseiras com amendoeiras para produzir flores lindas e raras. E observando a natureza assim, o sábio Othman al-Sharris, no ano de 860, chegava à seguinte conclusão: a vida evoluiu do mineral ao vegetal, do vegetal ao animal e do animal ao homem. Pouco tempo depois surgiu um poeta chamado Jalal ad-Din Mohammed Rumi, e acrescentou: então, na próxima fase, se nada alterar a natureza, os homens, quem sabe, poderão se tornar anjos. Sua opinião é muito importante. Dê um like dizendo que gostou do programa e se inscreva em nosso canal. De ore leonis, libera eas, de ore leonis, ne absorbe a eas catalus peccata in obscurum, ne absorbe a eas catalus peccata in obscurum, ne absorbe a eas catalus peccata in obscurum, Sanctus